Márcia Totugui. Bom, bom dia, senadores, bom dia, doutor Vitor e doutor Ticanori, bom dia a todos. Eu estou aqui representando a doutora Marisa Borges, que é presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Eu vou tentar, do máximo possível, fazer uma explanação breve, embora seja um tema que não dá para deixar de falar de alguns pontos extremamente importantes. Eu gostaria de começar falando sobre o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia. Bom, o Conselho Federal de Psicologia ele é contrário à internação compulsória de usuários ou dependentes de substâncias psicoativas, e eu vou dizer por quê, e principalmente em comunidades terapêuticas ou unidades terapêuticas, não importa o nome, enfim, que a gente sabe que nós estamos falando de um perfil de uma instituição, tá? Bem, um dos maiores, e eu vou explanar agora por que o Conselho Federal de Psicologia se posiciona contrário a isso. Tanto a internação, principalmente a internação compulsória, e dentro de comunidades terapêuticas. Um dos maiores riscos do cenário nacional é o da interrupção do processo de construção do sistema público de saúde mental brasileira, inclusive tido como exemplar por representantes da Organização Mundial da Saúde, inclusive para populações volumosas como em países como a Índia e a China, tá? A exemplo, a Lei Argentina de Saúde Mental, ela é baseada na nossa legislação de saúde mental, na Lei 10.216, com a diferença que a internação compulsória lá, ela é decidida pela família e por uma equipe interdisciplinar. Aqui, a maior parte, no Brasil, em sua maior parte, é pela assinatura do médico, tá? Nós não podemos dissociar, falando de internação compulsória, nós não podemos dissociar a reorientação do modelo de atenção à saúde no Brasil, tá, da sua vertente histórico-política, construída de uma forma democrática, com base nas redes, com base em atenção e cuidados, de base territoriais e comunitários. Tá? A substituição das práticas hospitalocêntricas e institucionalizantes pelas práticas territoriais e comunitárias, elas surgiram para garantir práticas que vão além da estrita medicalização do sintoma físico e mental, o que dirá o sintoma social. O trabalho de atenção psicossocial é impossível deixar de falar sobre isso, nós precisamos falar sobre o modelo de atenção psicossocial ao falarmos de internação compulsória, tá? Porque esse modelo proposto pelo SUS, de base territorial e comunitário, ele é uma resposta complexa e processual e não procedimental, é uma resposta política e social, tá? Há um fenômeno vivido durante anos e anos, senadores, com a desassistência, a reclusão e a exclusão institucional. Outro dia eu atendi um caso, tem uns 2 anos atrás, de um menino que iniciou com o uso de maconha em 83, mais ou menos 84, ele teve em 13 anos 47 internações. Em 13 anos. Ele não passou 1 ano sem estar internado. Esse menino, quando saiu 13 anos depois, ele dizia que mal sabia como se sentar numa cadeira de sala de aula. O modelo de cuidado e atenção psicossocial de base territorial e comunitário, ele vem para diminuir o distanciamento entre os diferentes dispositivos das políticas públicas, construído, repito, de forma horizontalmente, tá? De forma democrática, com a participação dos movimentos sociais de toda a sociedade civil. Tá? E esse atendimento, esse modelo de atenção e cuidado psicossocial, ele vem para diminuir, inclusive, o processo de desfiliação social, tá? Que passa nas entranhas, que marca o perfil dos nossos dependentes de drogas aqui no Brasil. Enfim, um modelo que algumas autoridades, enfim, querem tecnicamente tratar entre 4 paredes.
A eficácia do campo da atenção psicossocial, ela pode ser verificada nos efeitos produzidos na população e nas comunidades territoriais, associações de bairros, associações de vizinhanças, enfim. Vocês podem verificar a significativa redução da internação nesses territórios, tá? Onde há implantação do modelo de atenção psicossocial com base na territorialidade e de base comunitária. Vocês verificam as diferentes formas de sustentação de laços sociais antes impensáveis entre usuários de drogas. Vocês verificam a elevação do nível de atendimento, de entendimento, de inclusão dentro dessas comunidades, tá? Em que os usuários vivem. A pergunta que não quer calar é: por que o apoio a instituições de isolamento em meio fechado como recurso para a internação de dependentes de drogas, quando, simultaneamente, ao longo dos anos, nós construímos uma política nacional de tratamento pautado na atenção psicossocial que preconiza o tratamento em comunidades territoriais, baseadas em tratamento em rede, onde há corresponsabilização por parte de todas as áreas, educação, saúde, assistência social, justiça, conselho tutelar e etc. E associações de bairros, líderes comunitários, enfim. Tá? Os chamados CAPs, tão criticados, né, ainda hoje, eles têm se constituídos cada vez mais em serviços de 24 horas de funcionamento, com internações programadas que dão conta, tá, temporárias, internações temporárias e programadas, integrados a serviços de emergência e mostrando... Tá? E não só em relação à questão do uso de drogas, mas a saúde mental como um todo, mostrando que a internação é cada vez mais dispensável. Tá? Além desses serviços, é possível se fazer saúde mental dos mais recônditos locais, por meio da parceria de equipes especializadas como a saúde da família, construída ao longo dos anos, tá? Podendo, inclusive, atender casos graves sem recorrermos à internação, o que dirá internação compulsória. Tá? Hoje, a ideia é cuidar desses casos sem internação, desconstruindo tratamentos fechados e atendendo às crises nos bairros, melhorando a reabilitação das pessoas com grave sofrimento psíquico. Por que o Conselho Federal de Psicologia é contra a internação compulsória? Primeiro, o tratamento compulsório ele não é ético. Vejam, levanta-se o argumento que o usuário não está em condições mentais de decidir o que ele quer. Não é verdade. E quem é que está? Nós estamos. Quando sugerimos que ele vai se tratar porque faz uso de drogas e se encontra em condições de vulnerabilidade intensa, o que é que nós oferecemos a eles? Um tratamento num lugar supostamente protegido entre 4 paredes, sabendo que ao sair, não importa se 7, 8, 10 meses, ele vai se deparar com os mesmos fatores que levaram ao uso. O que o Estado tem oferecido a essas pessoas? O que nós queremos? Que lugar que nós queremos colocar essas pessoas? Tá? O que nós estamos ofertando? Trabalho? Moradia? Porque nós, dos CAPs, até nós já estamos vendo que não basta apenas intervenções psicoterapêuticas, é preciso, sim, intervenções voltadas para o trabalho, para a moradia, aceitação social, para diminuir o processo de desfiliação social. É necessário, principalmente, uma intervenção maior, uma participação maior no processo educacional. Porque de onde saíram essas 30 crianças que vocês encontram 3, 4 horas da manhã no centro do plano piloto? Eu sempre costumo dizer que transtorno de aprendizagem leva à dependência química, aos poucos, mas leva. Por quê? Todas essas lalias que a gente encontra, né, dislexia, dislalia, descalculia, né, que não são acolhidas, não é por má vontade, mas não conseguem ser acolhidas pelo sistema educacional, causa evasão escolar. E nós aqui falando em internação compulsória. Tá? O que é que nós estamos oferecendo em termos de processo educacional? Um processo educacional nos moldes tradicionais que deixa uma parcela significativa da nossa população fora. Eu estava comentando com o Dr. Vittori, tá? O curso de prevenção sobre drogas para professores da rede pública, senador.
nós estamos fazendo uma pesquisa de avaliação na Universidade de Brasília e nós levantamos dados dos professores, tá? Eu acho que aproximadamente, posso até estar enganada, mas pelo menos umas 70, 80 ou 90 mil professores da rede pública de todo o Brasil já fez esse curso, tá? A resposta deles em relação aos fatores de risco voltado ao uso de drogas, sabe qual que é? Em sua maioria, eles colocam em blocos, eles dividem dentro da instituição, em relação aos fatores pessoais dos usuários de drogas, em relação às famílias. A primeira coisa que eles colocam é o sistema educacional, as estruturas institucionais, a forma com que ocorre o processo educacional. Só para efeito do nosso tempo, eu estou lhe concedendo mais 5 minutos, pode acompanhar por ali. Haverá certo. Mais flexibilidade, mas só também para a gente não exagerar demais. Então, okay. O Conselho ele não é contra a internação compulsória. E isso não significa... aliás, ele é contra a internação compulsória. O que não significa dizer se é a favor de abandonar o dependente de drogas à própria sorte, como bem disse a senadora. Tá? Mas isso significa dizer que nós precisamos oferecer um processo educacional mais digno e adequado que abarque uma parcela significativa da população, ao invés de estarmos pensando no resultado final, que é guardar essa população significativa que não está conseguindo permanecer no sistema educacional. Nós precisamos oferecer um processo de subjetivação longe do assédio da pobreza e da miséria, tá? Pela qual passa esses usuários, um ambiente familiar que minimamente se corresponsabilize com suas demandas, um processo de inclusão social que amenize a privação social desumana e paralisante, interminável, pela qual passam esses usuários. Tá? Há muito vem se falando de epidemia de drogas, né? Mas o que a gente vê são visões unilaterais, reducionistas e imediatistas. Né? Fala-se em procedimentos, mas para um fenômeno que é complexo e que exige um processo, ele é processual e não procedimental. O que o usuário de drogas, ele quer casa, sim. É engano nosso acharmos que ele não quer tratamento, que ele não quer casa. Antes de tudo, ele quer casa. Tá? Ele quer condições, ele quer passar por um itinerário de vida mais humano, mais digno, e nós não estamos sabendo oferecer isso. As políticas públicas não estão conseguindo se articular, tá? Para oferecer isso. Essa é a questão, a articulação dessas políticas. Tá? Só para terminar, o Conselho Federal de Psicologia, tá? Ele é contra o isolamento desses usuários em instituições de tratamento. E eu faço questão aqui, me foi pedido para enfatizar, tá? Colocar como ênfase os princípios de um cuidado em meio aberto, humanizado, como é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Tá? E colocar e lembrar a todos aqui que a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, ocorrida em 2010, e a 14ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida há pouco tempo, elas reafirmaram quase que em sua integralidade os princípios e ações do campo de atenção psicossocial e pela ampliação de rede de serviços substitutivos. Tá? O Congresso Internacional sobre Drogas em Brasília, ocorrido em 2013, reunindo mais de 700 participantes, inclusive internacionais, tá? Eles também fizeram uma moção contra, tá, esse tipo de tratamento e nesse tipo de instituição, tá? Em desfavor do modelo de atenção psicossocial criado pelo Sistema Único de Saúde, né? Com a ajuda, antes de tudo, não se esqueçam, de toda a sociedade civil, dos movimentos sociais. Tá? Legitimamente. O Conselho Federal de Psicologia, para terminar, lembra que o papel de recuperação e cuidado que as chamadas comunidades terapêuticas, ou unidades terapêuticas, e outras instituições de internação cumprem para os usuários, não apenas de crack, mas também de outras drogas, é bastante controverso. E o Conselho Federal de Psicologia entregou ao Ministério da Saúde o relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos sobre os locais de internação para esses usuários nessas comunidades, tá? Contendo várias denúncias de irregularidades encontradas pelo Conselho,
Tá? Utilização de mão de obra não remunerada, a desvinculação com o próprio sistema, a rede do Sistema Único de Saúde, tá? De base comunitária. Tá? Enfim, a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal inspecionou 68 unidades em 24 estados e no Distrito Federal. O relatório foi entregue... Tá? E ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público, e também apresentaram na 14ª Conferência Nacional de Saúde, que eu acabei de citar. Tá? Enfim, o Conselho Federal acredita na ampliação da rede de cuidados com a implementação dos equipamentos preconizados em lei e a fiscalização do uso de verbas públicas, tá? Em projetos criados pelas equipes que atuam no atendimento direto a esses cidadãos oferecido pelo Sistema Único de Saúde, através da rede de atenção psicossocial dos seus usuários.